Então seu objetivo é alcançar o céu como eu quero fazer? Pois saiba que eu sei como alcançá-lo. Está em um diário que escrevi. E o Jojo 99 vai te ensinar os segredos do diário. Mas antes eu preciso que você me faça um favor. Uma oferenda conhecida como Protocolo Liz. Like, inscrição e sininho. Deixa eu mudar nesse like. Quando você faz o Protocolo Liz, você espalha o reinado de Jill e dá a chance de vampiros homossexuais. Boa noite, canal do Bruxo Lendas, como é que estão? Aqui é o Jonai falando exclusivamente pra vocês aí. Peço desculpa por não dar muitos vídeos. Algumas câmeras estão pra chegar, não chegaram ainda. Vou mostrar mais um vídeo do Eric. O último vídeo dele, na verdade, sobre São Cipriano. Curta um vídeo aí, deixa um like, qualquer coisa, nos comentários. Estarei fazendo 2 vídeos hoje, mas é isso aí. Obrigado pra quem comenta as coisas e dá like. É isso aí. Um beijo aos todos. Informações que com certeza são novas para muitos de vocês. Trata-se do livro de São Cipriano. A partir de agora, você será desconectado da realidade e será tragado para o mágico mundo da mente humana, onde não há limites de espaço e tempo, onde praticamente ter o contato com esta obra aconteceu quando eu era bem jovem e fui visitar uma amiga na saída de sua escola. Ela carregava esse livro. Eu me lembro bem que tinha a capa preta e páginas amareladas. Com o livro em mãos, comecei a folheá-lo e no final um texto me chamou a atenção: A Oração da Cabra Preta. Achei o texto interessante e comecei a lê-lo em voz alta, mas o livro foi tomado de minhas mãos. Minha amiga disse que aquilo era blasfêmia, mas eu acho que na verdade ela apenas ficou com medo. É verdade que esse livro era praticamente uma lenda urbana e havia muitas histórias fantasiosas que circulavam sobre ele. E até hoje, não se sabe bem onde termina a realidade e começa a ficção. Para começo de história, há 2 figuras que acabaram sendo misturadas: o São Cipriano de Cartago e o São Cipriano de Antioquia. Cartago era uma cidade que fora fundada no ano 814 a.C. pelos fenícios ao norte do continente africano e atualmente subúrbio de Tunis, a capital da Tunísia. Já Antioquia era uma cidade que ficava na Síria. Tácio Cecílio Cipriano, o São Cipriano católico, ou seja, o que viveu em Cartago, foi um teólogo e bispo cristão que viveu entre os anos 200 e 258 d.C. Ele foi capturado, julgado e condenado à morte por decapitação durante uma das perseguições aos cristãos pelos romanos durante o governo do imperador Décio. Já o São Cipriano de Antioquia foi supostamente um poderoso mago pagão que viveu no mesmo século. Vou contar uma das versões dessa história agora. São Cipriano, o mago, passou grande parte de sua vida viajando e ampliando seu conhecimento em cidades como Argos, na Grécia, e Mênfis, no Egito. Quando adquiriu o conhecimento necessário, foi convidado para o sacerdócio do Monte Olimpo. Ao descobrir seu talento para magia, ele teria se autodeclarado príncipe das trevas, adquirindo contato com vários tipos de demônios. Após voltar para Antioquia, Cipriano foi reverenciado e tratado como um grande sacerdote, encantando as pessoas com sua habilidade para lançar feitiços, provocar pragas e conjurar os mortos.
Ele teria levado muitas pessoas à ruína ao ensiná-las a servir demônios e lançar encantamentos. Nessa mesma cidade havia uma moça virgem chamada Justina. Após convencer seus pais a adorarem Jesus Cristo, ela se dedicou a uma vida de pureza e orações. Quando foi pedida em casamento por Aglaïdes, ela recusou, pois queria permanecer virgem. Aglaïdes pediu a ajuda de São Cipriano para lançar um feitiço contra Justina para que ela aceitasse se casar com ele. São Cipriano então lançou vários demônios para atacar Justina, para que eles lhe inspirassem desejos carnais, mas ela a todos expulsou, simplesmente fazendo o sinal da cruz e orando para Deus. São Cipriano tentou vários métodos, mas nada fazia efeito por causa da fé de Justina em Jesus Cristo. Ele chegou ao extremo de lançar pragas na família de Justina e em toda a cidade, mas tudo também foi impedido pela fé de Justina. São Cipriano então disse ao diabo: "Se você treme ao ver a simples sombra de uma cruz, então o que você fará quando Jesus Cristo aparecer diante de você?" O diabo então atacou Cipriano e tentou enforcá-lo. São Cipriano então fez o sinal da cruz e conseguiu se livrar do ataque. São Cipriano então se converteu ao cristianismo, virou padre e mais tarde bispo. Durante a perseguição aos cristãos no Império de Diocleciano, São Cipriano e Justina foram levados para Nicomédia, onde foram mortos e decapitados com espada. O soldado Teoctisto, ao ver o sofrimento de Justina, se pôs aos pés de São Cipriano e se declarou também um cristão, e foi decapitado junto com eles. Eu peguei essa história no site oca.org, que é o site da Igreja Católica Ortodoxa da América. O que eu poderia dizer dessa história? Bem, o que me parece é que é uma história claramente inventada com o objetivo de fortalecer a fé cristã. Justina é mais poderosa que São Cipriano somente com orações para Jesus Cristo. Isso foi colocado na história para exaltar a superioridade do cristianismo. Além disso, a associação das religiões definidas como pagãs com demônios é uma tática que sempre foi usada para criar medo e aversão a religiões diferentes do cristianismo, e esse pensamento permanece presente, inclusive aqui no Brasil. E no final da história, eles são mortos por serem cristãos, algo que sempre foi prestigiado no cristianismo. É um ato nobre você morrer por causa de sua fé. São Cipriano Mago é morto exatamente como São Cipriano Bispo, afinal as duas histórias sempre foram misturadas ao longo dos séculos. Mas afinal, São Cipriano Feiticeiro é real? Do jeito que essa lenda conta, com certeza não. No entanto, muitas lendas são baseadas em pessoas que existiram, acrescidas de elementos fictícios e fantasiosos, e parece ter sido isso que aconteceu com essa. Pode ser que o personagem Cipriano, o mago, tenha sido baseado em um mago que existiu mesmo, mas é fato que depois a história fictícia de São Cipriano, o mago, se misturou com a história de São Cipriano, o bispo. Aqui no Brasil, por exemplo, há vários livros sobre São Cipriano. Antigo Livro de São Cipriano, o Grande Livro de São Cipriano Capa Preta, São Cipriano Capa de Aço, etc. Mas a pergunta que poucos se fazem é: se São Cipriano Bruxo nunca existiu, quem escreveu os livros? A resposta é um pouco mais complicada que a pergunta. Existiram e existem vários livros intitulados Livro de São Cipriano. Uma das primeiras referências a um tal Livro de Cipriano aparece em documentos dos tribunais da Inquisição Espanhola do ano 1610.
uma anotação sobre uma pessoa chamada Juan de Toledo, que supostamente possuía um livro intitulado O Livro de São Cipriano. Esta anotação está no livro Processos em la Inquisición de Toledo, 1575-1610. A próxima referência veio muito tempo depois, no ano 1802. Em Galícia, na Espanha, Juan Rodríguez, presbítero de Ferrol, foi acusado de possuir o Livro de San Cipriano. No livro Grimórios, uma história sobre livros mágicos, publicado em 2009, do historiador Owen Davis, há uma citação sobre um julgamento francês que aconteceu em 1841 e que fazia referência a um livro chamado Cyprien Mago ante Conversionen, que possuía data e local de publicação como sendo no ano de 1460, em Salamanca. Aliás, há na Espanha uma caverna conhecida como a Caverna de Salamanca, que ficava debaixo da igreja de São Cipriano. Uma lenda popular diz que o diabo ensinou magia negra aos universitários da Universidade de Salamanca. A caverna permaneceu aberta até o ano de 1500. Em 1508, a igreja foi totalmente destruída, mas a caverna ainda existe. Este livro, Cyprien Mago ante Conversionen, possuiria vários feitiços e imagens diabólicas e instruções para como se conseguir 8 milhões com a ajuda do diabo. Pertencia a um armeiro chamado Jean Ranger, e o livro lhe fora herdado de seu pai. Este livro é extremamente difícil de ser rastreado, mas é provável que exista e esteja em alguma biblioteca pela Europa ou sob domínio de algum colecionador. No século XIX, iniciou-se uma onda de publicações clamando serem o livro de São Cipriano, que eram divididos em dois tipos: os livros que eram simplesmente uma tradução do francês para o espanhol do Grande Grimório, outro livro de magia bastante conhecido e que ninguém sabe quem escreveu, e os que eram uma criação de alguém também desconhecido. Este livro de São Cipriano espanhol possuía uma série de exorcismos para espantar demônios, curar doentes, encontrar itens perdidos e fornecer proteção contra mal-olhado. Daí a ideia se espalhou ainda mais e surgiram muitos outros livros ligados a São Cipriano. No entanto, nenhum deles foi escrito por São Cipriano, seja o bispo ou o mago. A verdade é que nunca houve um São Cipriano feiticeiro no mundo real, somente no mundo da imaginação. São Cipriano faz parte do folclore da Espanha e de Portugal, e isso foi trazido também ao Brasil. São Cipriano, o Mago, é um personagem que sobreviveu durante vários séculos e até hoje habita o imaginário coletivo. Muito do conteúdo dos livros pode ter sido simplesmente inventado por alguém com bastante imaginação. Muito conteúdo também pode ter sido criado por magos que não quiseram colocar seus nomes verdadeiros. Há de fato um grande número de possibilidades para todos esses livros. E a oração da cabra preta? Esta oração aparece no final do livro São Cipriano Capa Preta, um livro muito mal escrito na minha humilde opinião, bem diferente do livro São Cipriano, o Tesouro do Feiticeiro. É muito difícil rastrear esta oração até a sua origem e descobrir quem a inventou, mas o fato de o autor ter usado uma cabra como tema central tem a ver com o fato das cabras terem sido animais associados ao diabo por séculos, talvez por seus olhos estranhos e seus chifres. Eu particularmente as acho muito graciosas. Um exemplo dessa associação de cabras ao mal é este mosaico do período bizantino, localizado na Basílica de Santo Apolinário.
Esta imagem representa o julgamento final, onde Jesus separa as pessoas boas, retratadas como carneiros, das más, retratadas como cabras. O anjo vermelho seria algum anjo do bem, conquanto o azul seria Lúcifer. É impossível esquecer também da figura de Baphomet, originalmente desenhado por Eliphas Levi. É inclusive este desenho que está na capa do livro São Cipriano Capa Preta, ilustrando a oração da cabra preta. Outra menção a uma cabra preta é encontrada no mundo imaginário do escritor Howard Phillips Lovecraft. No conto Sussurros na Escuridão, há uma parte que descreve uma invocação à cabra preta de 1000 crias da floresta, que é como é chamada a divindade Lovecraftiana Shub-Niggurath. Uma alusão bem moderna é o Black Phillip do filme The Witch, uma manifestação do diabo. As histórias que narram os acontecimentos com São Cipriano retratadas nos livros são todas falsas. Afinal, como eu já disse antes, São Cipriano é um personagem que só existe no mundo da imaginação. Quanto aos feitiços, sabendo que São Cipriano nunca existiu, podemos mesmo dar credibilidade a esses livros? São Cipriano é uma espécie de Salomão cristão. Ambos os nomes aparecem em vários livros que nunca foram escritos por eles. Pessoas viram oportunidade nessas lendas para escreverem livros. Mas, afinal, teria a oração da cabra preta algum poder? Muitos dizem que sim. Talvez seja melhor que você descubra por si mesmo. Mas para isso, será preciso que você tenha coragem. Você tem? Não se esqueçam de clicar em gostei e de se inscreverem para não perder os próximos vídeos humanos. E siga também o Fator Medo nas redes sociais, facebook.com/fatormedo e instagram.com/fatormedo. Vemo-nos em breve, humanos.